do Senhor. A paz do Senhor Jesus, queridos, mais uma vez com o coração cheio de alegria, né? Receber da parte do Senhor mais uma oportunidade, aonde aqui juntos, né? Refletiremos um pouquinho na palavra do Senhor, e essa alegria ela é maior em saber que você é presente cultuando o Senhor juntamente conosco. Isso muito alegra o nosso coração. Queridos, para a meditação, o livro é Efésios, capítulo de número 5, apenas um versículo. O versículo de número 11, que assim vai dizer a palavra do Senhor: não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus venha ser presente conosco, né? Para que nós possamos aí ter o entendimento da palavra do Senhor, aprender e guardar mais aí esta porção. A você que é presente conosco, nós desejamos que as boas mãos do Senhor estejam presentes aí com você, onde quer que você estiver, que o Senhor possa estar te abençoando sua família e os seus projetos de vida. Queridos, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos deparar com pessoas que, recebendo a inspiração de Deus, escreveu aí as Sagradas Escrituras, né? Ou fez parte para que, né, ela tivesse aí concluída. E a gente vê grandes homens, mulheres, muitos ensinos. E é maravilhoso quando nós que somos leitores da palavra, que conhecemos a palavra, é maravilhoso a gente conhecer as Sagradas Escrituras de Gênesis, Apocalipse, todos aí os seus ensinos. Mas tem algumas pessoas que se destacam, né, Áurea? E em questão aqui eu entendo que são muitas pessoas, mas o apóstolo Paulo é um dos, né? Um dos que deixou aí grandes ensinos para a sua época e para toda as gerações, né? Que veio e virão, não é? São ensinos assim maravilhosos, coisas que a gente precisa de estar muito atento. E uma das coisas que muito destaca, Áurea, no meu entendimento, o Paulo, porque ele tinha aquele cuidado, né, de mesmo a distância não ser um impedimento para ele pastorear a igreja, né, com as suas orientações, mesmo distância, ou mesmo até impossibilitado, mas ele fazia com que as suas orientações, por meio de cartas, né, chegasse a determinadas cidades, e junto com a sua carta, ali, à luz do Espírito Santo de Deus, as orientações para aquele povo seguir, o direcionamento para aquele povo seguir, a exortação que aquele povo necessitava, levando saúde espiritual no intuito de quê? De que as pessoas permanecessem na fé e permanecessem fiel à sã doutrina. Isso é maravilhoso, né? É por isso que eu falo que ele é uma das pessoas que eu entendo que ele se destaca, né, no meio, é uma das, né, que se destaca aí pela sua maneira, né, de conduzir, de orientar, de pastorear, né? De pastorear. Queridos, e aqui não é diferente. Chegamos aí a esse texto que nós acabamos de ler. O livro é Efésios, o capítulo de número 5, quando ele passa uma orientação, né, por meio desta carta a esta igreja, e ele então, depois de uma série de ensinos, de orientações, uma cartazinha muito pequena, né, com apenas 6 capítulos, mas composta de grandes orientações, ensinos, instruções, para que aquela igreja da cidade de Éfeso pudesse continuar firmada na fé, sadia espiritualmente, tirando aquilo que era empecilho o crescimento espiritual. E em meio a tantas instruções nestes 6 capítulos, ele deixou algo registrado aqui que me chamou muito a atenção, e algo muito curioso, quando no versículo de número 11, que foi o versículo que nós escolhemos para esta rápida meditação, ele diz assim: não participe das obras infrutíferas
das trevas. Eu achei isso muito curioso, né? Para a gente não participar das obras infrutíferas das trevas. E que orientação maravilhosa essa, né? Mas para que isso chegue melhor no nosso entendimento, vamos tentar aí ver se a gente consegue aprender um pouco o que seria uma obra infrutífera. Queridos, uma obra infrutífera é aquela que não vai trazer resultado. É aquela que não vai trazer resultado. É aquela que você está fazendo para nada. Espiritualmente, ela não está te beneficiando em nada. Uma obra infrutífera é aquela que dela você não colhe resultado. Ao contrário que a palavra do Senhor nos manda dar fruto. E fruto é resultado de... E fruto é o resultado de uma vida à luz da palavra do Senhor. O Senhor não nos manda ser infrutífero. O Senhor nos manda a ter uma vida que ela tenha resultado. Resultado para mim e resultado que chegue aos outros também. Através da vida de muitas pessoas tiveram o entendimento da palavra. Então o Senhor, ele nos orienta a ter uma vida que produz fruto. Ninguém foi chamado à inutilidade espiritual. O Senhor, ele conta com todos nós e todos nós temos um lugar no seu reino na questão de dar fruto. Então não existe idade, não existe data de validade, né? No reino de Deus não existe essas coisas. A palavra nos chama para darmos fruto, e fruto que mostra o quê? Uma transformação, como João falava, né? João Batista, né? Fruto que mostre o arrependimento, ou seja, fruto que mostra a nossa nova maneira de ser, fruto que mostra que agora nós somos uma pessoa diferente. Então, qual que é a orientação de Paulo aqui? Quando Paulo ele orienta aquela igreja que estava na cidade de Éfeso a não participar mais, né, destas obras, destes feitos, né, destes feitos infrutíferos, é porque uma vida vazia já não cabia mais aquele povo. Uma vida sem resultado já não cabia mais aquele povo. Agora aquele povo se dizia ser diferente e como se dizia teria que viver. Então daí as orientações do apóstolo Paulo chamando a atenção para que o vazio de uma vida sem Cristo seria o quê? Coisa do passado daquela igreja. Então não participa mais. Vai vir a oportunidade, vai, mas não participa mais. Isso não pertence mais a vocês. Então o que nos chama a atenção nesta rápida reflexão aqui é que ele nos trava, né? Ele nos impede, né? A palavra do Senhor através do apóstolo Paulo aqui, ele nos ensina para nós não mais participar destes feitos que são infrutíferos, destes feitos que não vai trazer benefício nenhum à nossa saúde espiritual, muito pelo contrário, né? Não vai trazer os benefícios, mas malefícios, isso aí é automático. Isso aí é consequência, e consequência ela vem arrastado, né? A nossa atitude, ela arrasta suas consequências, querendo nós ou não. Então daí a orientação, a preocupação para que aquelas pessoas ela permanecesse fiel ao evangelho que estava sendo ensinado, à palavra que estava sendo exortada, né? As orientações da palavra do Senhor para que não voltasse mais uma vida de pecado, não voltasse mais a uma vida de escravidão de pecado. Daí a orientação, muito cuidado, não participe das obras infrutíferas das trevas. Por quê? Porque ela não cabe mais na vida de vocês. Interessante, Ivan. É um pouco perigoso, né, quando nós olhamos isso, porque dependendo da versão que você lê, fala: não sejais cúmplices nas obras infrutíferas. E aí a gente entende que a cumplicidade, né, quando um grupinho está ali fazendo algo que não é do agrado do Senhor e nós não confrontamos. Pelo contrário, associamos. Então é um perigo muito grande. Às vezes eu bato no meu peito e digo assim: nunca mais eu fiz tal coisa.
mas eu apoiei alguém fazer, não confrontei, não confronto quando eu chego num grupinho que está fazendo. Então, não sejais cúmplices das obras infrutíferas. Isso aí é uma coisa bastante séria para nós como luz do mundo, como né? Luz do Se mundo. somos luz do mundo, quando chegamos num lugar que as obras das trevas estão ali presentes, nós precisamos brilhar ali naquele lugar. E se achamos graça, não temos coragem de confrontar, mas é meu amigo, mas é minha amiga, eu não vou confrontar. Eu vou achar bonito, eu vou achar graça, porque senão eu vou deixar aquela pessoa triste. E aí nós estamos sendo Cúmplices, né? E quem é cúmplice está pecando, né? Está fazendo Está também. fazendo, tá apoiando isso aí. Não cabe mais a nós. Então, quando Paulo ele fala assim, inclusive tem uma versão também que fala para não sejais participantes. Então. Não sejais participantes. Tem uma outra versão que fala não pratiques, né? Sim. Então, são coisas assim que tira totalmente a nossa... chama a nossa atenção que a nossa conduta agora ela é totalmente diferente. Não cabe mais essas obras, não cabe mais esses grupinhos, não cabe mais essas brincadeiras, não cabe mais essas palavras, não cabe mais. Então o que Paulo ele chamava a atenção aqui era para que a igreja fosse sadia espiritualmente, porque coisinhas pequenas, né, quando fala igreja aqui está falando de pessoas, né, porque coisinhas pequenas pode adoecer pessoas espiritualmente. São coisas, igual você falou aí, Áurea, é um problema que hoje ele é um problema grande, um problema perigoso, um problema que pode levar à morte espiritual. Sim. E começando com coisinha pequena. Somente um associar, né, somente um sorriso, somente um apoio, somente um aplauso. Mas não é eu que estou fazendo, não é eu que estou falando, mas eu estou apoiando. Então o ambiente ele já não é mais o nosso, o ambiente ele já não mais pode fazer parte da sua vida, né? A palavra do Senhor, ela corta toda a possibilidade do mal, nos manda fugir até o quê? Da aparência do mal. Da aparência do mal. Então o quê? Nós não podemos deixar nem o mal crescer na nossa vida. Nem o mal, aquele negócio, tem um ditado que fala assim, que o mal ele é cortado pela raiz. Espiritualmente isso não pode acontecer, porque quando você corta pela raiz, o mal já é presente. A palavra te manda você afastar do mal, fugir dele antes que ele aconteça. Então isso é uma vida com sabedoria, isso é uma vida com inteligência, né? com a razão do Espírito Santo na nossa vida, trazendo em nossa mente, trazendo em nossa memória que aquilo que é problema na nossa vida, ou tem possibilidade de ser problema espiritual na nossa vida, não serve mais para nós. Aquela vã maneira de ser, conforme diz a palavra de Deus, já não serve, já não cabe mais para nós. Então, por isso que ele orientou a igreja com essas palavras. Entendo que para que essas palavras fossem direcionadas aos Efésios, é porque alguma coisa ele detectou dentro desta questão, e esta orientação dele é a mesma necessidade de hoje. O problema continua, e ainda enquanto esse mundo for mundo, este problema vai continuar. Devemos ter muito cuidado, porque o mal ele bate à nossa porta. Os convites, ele bate à nossa porta. As más influências, ela bate à nossa porta. E nós não podemos ser corrompidos pela má influência que tem nos chegado. Daí a orientação dele para quê? Para que aquela igreja ela se posicionasse, aquela igreja ela tivesse discernimento daquilo que estava acontecendo em sua volta. O versículo anterior vai falar assim, aprenda a discernir aquilo que é agradável ao Senhor. Ou seja, está chamando a igreja para uma atitude com quê? Com sabedoria. Mas quando nós falamos de obras infrutíferas das trevas, eu aprendo aqui duas coisinhas aqui para a gente encerrar esta rápida reflexão, né? O que seria uma obra infrutífera das trevas? Quem é a pessoa que comete uma obra infrutífera das trevas? Eu entendo que é uma vida sem a luz da palavra. Uma vida sem a luz da palavra. Aquela pessoa que ela não é esclarecida pela palavra, automaticamente as suas obras, elas são infrutíferas
e as escuras. Por quê? Porque ela não tem a iluminação da palavra, a clareza da palavra. O livro de Salmo, no capítulo 119, versículo de número 130, a palavra do Senhor vai dizer que a exposição da tua palavra, ela traz sabedoria, ela traz entendimento e dá sabedoria aos simples. Ou seja, a exposição da palavra do Senhor, quando eu busco a palavra do Senhor, quando eu estou diante da palavra do Senhor, quando eu estou aprendendo a palavra do Senhor, o que eu estou recebendo? Eu estou recebendo a sabedoria, eu estou recebendo o entendimento, eu estou recebendo o direcionamento do qual eu não posso me desviar. Se eu quero uma saúde espiritual, eu não posso me desviar. É orientação, querido, para a nossa saúde espiritual, é orientação para a saúde espiritual da nossa família, é o caminho certo a ser seguido. Então eu entendo que uma pessoa que hoje pratica as obras infrutíferas das trevas, conforme diz a palavra do Senhor aqui, é simplesmente uma vida que lhe falta a luz da palavra do Senhor. A palavra do Senhor é luz. A palavra do Senhor traz clareza. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, né? E luz para o meu caminho. Ela nos coloca no caminho que sabemos aonde, para onde estamos indo e o destino que chegaremos. Quem está em luz, querido, sabe o que está acontecendo à sua volta. Tem todo o entendimento. Tem todo o entendimento. E isso é maravilhoso. A segunda verdade que eu entendo aqui, que uma pessoa que pratica as obras infrutíferas das trevas, né? Quem é esse tipo de pessoa, né? É uma vida que ela fere os princípios. Uma vida que fere os princípios espirituais. Fruto do não esclarecimento. E quando nós quebramos uma regra, a gente é chamado a atenção pela nossa consciência, né? E aquilo muito nos incomoda. Enquanto nós não buscamos o conserto com Deus, o conserto com o nosso próximo, a reconciliação, para nós não tá bom. Por quê? Porque esse tipo de coisa já não serve mais pra gente. A gente sabe o peso disso, a consequência disso na nossa vida. Agora, uma pessoa que faz do seu dia a dia, que faz da sua rotina, que faz a quebra de princípio espiritual, um ato contínuo da sua vida, querido, e deita e dorme tranquilo, aqui é falta de consciência, é a falta do esclarecimento. Por isso o entendimento da palavra do Senhor. Por isso, né, conforme sempre nós falamos aqui, em cada cantinho desse mundo, né, em todas as suas horas do seu dia, tem alguém falando do amor de Deus. Por quê? Porque é uma vida que quebra princípios, uma vida que tem o quebrar dos princípios espirituais como sendo a sua rotina de vida, né, sendo o seu estilo de vida. É uma vida que espiritualmente ela está caminhando para um fracasso espiritual, e um fracasso espiritual é projeto de Deus que você não seja, porque o que o Senhor tem para você é contrário de um projeto, né? É contrário de um projeto fracassado. O que o Senhor tem para você é vida, o que o Senhor tem para você é qualidade, o que o Senhor tem para você é sucesso espiritual, é segurança para a sua alma. É isso que o Senhor tem para você. E a falta do esclarecimento impede de você ver isso. A falta do esclarecimento faz fazer você passar por cima disso como se isso não fosse nada, e cada dia mais perto de uma destruição espiritual. Queridos, isso é muito sério. Desde os primeiros dias que começamos aqui este culto Vida em Cristo, nós sempre falamos que com as questões espirituais nós não podemos brincar. Falar de questão espiritual, querido, é falar de eternidade. Com eternidade não se brinca. E aqui a orientação aqui é com relação à questão da saúde da nossa alma. A orientação do apóstolo à sua igreja aqui, do apóstolo Paulo falando à igreja de Éfeso aqui, é para a saúde espiritual daquela igreja, né? Levando a eles a orientação: não brinca com salvação.
Não brinca com salvação. Salvação, em outras palavras, o que ele falava aqui é isso. Não brinca com salvação, e esse aconselhamento, ele atravessa e vai atravessar os séculos e os milênios. Enquanto este mundo for mundo, esta é a necessidade minha e sua de não brincar com as questões espirituais. Daí o peso da palavra do Senhor. A orientação da responsabilidade da palavra do Senhor. E aí ele fecha esse versículo dizendo assim: mas que nós venhamos nos expor à luz. Que nós venhamos nos lançar à luz. E quem é a luz? Quem é a luz? Eu sou a luz do mundo. E nós, né, Ivan, para sermos alegres, né, às vezes a pessoa fala assim, mas porque servimos a Deus não precisamos ser tristes, de cara fechada, mas quando você vai lá um pouquinho à frente, né, lá no versículo 19, aí você leu Efésios 5:11, mas se você ler Efésios 5:19, aí você vai ver que para que não sejamos cúmplices das coisas, das obras infrutíferas, quando nós reunimos, que nós tenhamos salmos, que nós tenhamos cânticos, que nós nos alegremos com a palavra, com aquilo que agrada ao Senhor. Quando você chega lá no 19, você vê isso. Então não precisa participarmos daquilo que é treva, nós podemos nos alegrar com aquilo que vem do Senhor. Aí sim, se tem uma turminha, né, falando da palavra, cantando louvores a Deus, falando daquilo que é do céu, aí sim, né, nós podemos participar desse grupo e nos alegrar, né? E essa alegria aí é resultado de salvação na nossa vida. Resultado da salvação. Quem tem a alegria da salvação, né? Ela reflete nas suas ações. Verdade. E a nossa vida, querida, ela precisa de produzir resultado espiritual. Se a nossa vida ela não tiver um bom resultado espiritual, não valeu a pena ter passado por essa terra. Porque nós aprendemos aqui que nós somos eternos, isso tem que ficar muito claro na sua mente. Com Cristo ou sem Cristo, nós somos eternos. Então, se nós somos eternos com Cristo ou sem Cristo, se a gente não tiver uma vida que ela resulta na salvação da sua alma, não valeu a pena. Daí a orientação da palavra do Senhor para nós nos expor, nos lançar à luz deste mundo que é o Senhor, né? Que se apresenta também como sendo o caminho, como sendo a verdade, como sendo a vida, e tendo aquilo que você necessita, querido, que é a salvação da sua alma. Não deixa que essa palavra, não ignore essa palavra, não passa por cima desse princípio, porque mais cedo ou mais tarde, para todos aqueles que aceitarem essa palavra, o tempo vai lhes dizer, né, que fez a escolha certa. Que Deus te abençoe, que Deus te dê entendimento e a graça do céu para que você possa reconhecer, né, que a sua vida ela tem que produzir resultados para uma eternidade com Cristo Jesus. Pai, muito obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Mais uma oportunidade de refletir na tua palavra, que a graça do Senhor seja presente na vida de cada um daqueles que estão conosco, trazendo, Senhor, entendimento, ó Deus, da palavra do Senhor, e que esse entendimento ela venha gerar, Senhor, um novo comportamento, um comportamento que agrada ao Senhor. Obrigado por este momento, receba a gratidão por todos quanto estão, e é nosso pedido é que a boa mão do Senhor possa estar operando em favor de cada um deles, todos quanto estão conosco. Que a boa mão do Senhor possa estar os abençoando em todas as áreas de sua vida. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos proporcionado. E assim, nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.